Olá, seja muito bem-vindo a mais um Resenha Jovem. E que bom que você está aqui e escolheu estar aqui neste vídeo, no nosso canal, assistindo para que tenha mais conteúdo, para que aprenda mais sobre a lição desta semana. E não só dessa semana, mas esse novo trimestre, que está sendo um tema muito legal. E meu nome é Lídia, para quem não me conhece, e é um prazer estar aqui juntamente com... Léo. E aí, povo de Deus, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos, assim como a Lídia falou. A gente vai estar aí nas primeiras 4 lições, né, Lídia? Sim. E vai ser um prazerzão, cara. A gente chama de primeira temporada. E vai ser mais especial porque tá começando o novo trimestre, né? Então, tipo, uma nova lição, vamos ter um novo conhecimento, uma nova base aí de um determinado tema, que é sábado, e pelo menos vai ser muito importante. Enfim, eu sou o Léo e... Antes de mais nada, se você não segue a gente no Instagram, @comunidadejovemaps, beleza? Se você não segue, corre lá, já faz isso agora, dá pausa aí e já faz isso porque também a gente divulga bastante coisa aqui do podcast também lá e também dos eventos que a gente tem aqui na Associação Paulista Sul. E também se inscreve aí no nosso canal, né, Lídia? Sim, curte, comenta, compartilha. E onde a gente tá, Lídia? Nós estamos numa escola muito legal. Esse espaço é demais. É sempre muito bonito, sempre muito iluminado, muito decorado. Então, agradecemos a Escola do Pensar, o professor Gui, por ceder esse espaço, esse tempo também. Muito obrigada, de verdade. E nós não estamos sozinhos, né? Não tem como a apresentação e você? Lógico que não. Exato. Na verdade, a gente tá com 2 pessoas aqui que vão falar muito mais do que a gente só começa. Isso a gente só tá aqui pra falar pra você curtir esse vídeo. E ele tem um jargão, essa pessoa tem um jargão. Sim. E antes de mais nada, solta esse jargão pra gente aí. Vamos pra cima. Se apresenta pra gente aí. Bom dia, galera. Boa tarde. Não sei qual vai ser o horário que vai ser passado, mas já agradeço o convite que foi feito pela comunidade jovem. É muito bom estar com o nosso pastor, com a representação jovem aqui. É muito bom estar com tudo que é relacionado aos jovens. Meu nome é Odak Carvalho, né? Eu também tenho um canal no YouTube, então já aproveita. Pausa o vídeo. Vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tem música, tem reflexão, tem bastante conteúdo. Então vou ficar muito feliz se você dessa força aí. E é muito bom estarmos aqui para juntos recapitularmos aí a lição, que vai ser uma bênção desse trimestre aí. Amém, show de bola. Quem mais tá com a gente, Lídia? O próximo convidado, o nosso pastorzão, que toda temporada tem que ter a presença ilustre do nosso pastor Robson. Sempre vem, né, Lídia? Tem que ter. A gente agradece muito e a gente fica muito feliz também de estarmos aqui, como o Odak falou, para estudar a lição, né, da Escola Sabatina, uma das nossas ênfases do ano, do campo e também da nossa união, da divisão, assim vamos dizer. É importante estudar a Bíblia, né? Muito. E estudando a lição da Escola Sabatina é uma das maneiras que nós temos de estudar a Bíblia o ano inteiro. E esse tema, então, espetacular, um tema agora doutrinário, falando sobre o sábado, vai ser extremamente importante. É bom estar com vocês aqui, viu? Só uma observação, o Léo falou assim, quando você falou assim, eu estou aqui aí você apontou assim, o Léo falou assim, Léo. Você viu, não? O Léo de Léo. Ele programou o volume de voz. Então... Ficou bom? Ficou bom, Léo, ficou bom, sim. Senão, que isso? Show de bola. Galera, como eu falei, nosso tema da lição do nosso trimestre é sábado. Caramba, sábado. E antes da gente abrir a Bíblia, inclusive já deixa aí aberto, pastor, pessoal que tá em casa, em João capítulo 1, que esse é a primeira passagem que a gente vai ler aí da primeira semana da Escola Sabatina, tá? E só que antes, eu e a Lídia, a gente separou aqui pra gente focar um pouco na capa. Não esteticamente falando, mas o que tem nela. Vamos começar do começo mesmo. Do começo, literalmente do começo. Do começo. Mas antes, não dá pra fazer nada sem pedir a presença do Espírito Santo. Então, pastor, você pode orar pra gente? Vamos sim. Você que está em casa aí também pode nos acompanhar na oração. Vamos orar então? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e querido Pai, nós vamos agora abrir a Tua palavra, abrir a lição com os nossos jovens e nós queremos pedir a Tua presença, a Tua iluminação, nos ajude a compreender, entender e também tomar decisões importantes a respeito dessa lição desta semana. Cuida de nós, esteja conosco, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Bora pra capa? Então vamos. Vamos lá, então. Sábado. Sábado. Então, vamos jogar pros convidados Vamos. para eles falarem vamos. o que vocês pensam. Sábado. Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Quando fala sábado, Sábado. alívio. Alívio? É, uma palavra só, né? Ou É daqui isso uma aí? palavra só. Descanso. Descanso. Paz, né? Lídia. Eita, nós. Eu não sabia que você ia jogar pra mim. Surpresa. Sábado, acho que diferente. Diferente. Legal. Eu acho que separado. Show de bola. Legal. E tudo define mesmo sábado. Sim. É. Mas, Léo, lê essa frasezinha que tá embaixo, que, gente, Nossa. espetacular. Embaixo, assim, da sua lição, tem uma frasezinha. Pega aí e acompanha aí com a gente. O que tá escrito? Tá literalmente embaixo de sábado, né? Literalmente embaixo de sábado. Ali debaixo de 7 também. Um conceito que transcende a pausa. Transcende. Eu peguei a capa, o Diego me entregou a lição. Eu peguei a capa, eu já li essa frase e eu falei assim, nossa, um conceito que transcende a pausa. O que vocês entendem dessa frase? Transcender a pausa. Sem briga, sem briga. Você, meu amigo. Vou deixar o pastor começar aí. Ô, Dac, Vai lá, eu pastor. ia falar a mesma coisa. O sábado é muito mais do que descansar, né? Muita gente pensa assim, principalmente da gente, adventista, né? O pessoal diz assim, sábado é o dia que os adventistas... Vocês são adventistas? Somos. É o dia que vocês são aqueles que não fazem nada trabalham. no dia de sábado, né? É como se fosse realmente assim, o dia que a gente ficasse assim, a de folga. perna pro ar, né, Léo? É a nossa folga, né? Sem fazer nada e tal. E vocês sabem bem. Não sabem. E você também que está em casa sabe bem que a gente faz muita coisa no sábado, né? Mas o sábado ele é muito mais do que um dia de descanso. O sábado é um dia de presença, o sábado é dia de companhia, o sábado é dia de alívio, como todos nós comentamos aqui nas nossas frases, né? O sábado é um dia diferente, né? Como nós falamos aqui, o sábado ele transcende realmente além de uma pausa. O sábado vai para uma reflexão, o sábado vira princípio, o sábado vira estilo de vida, né? Então transcende, Pastor. vai além. Eu sempre achei o sábado, na minha infância e adolescência, muito chato, né? Aham. Porque eu não tinha Eu convicção imagino. do que era. Não era dinâmico. Minha mãe falava que não podia lavar a louça, eu não entendia o que era aquilo, né? Aham. Não podia fazer tal coisa. Aí eu falei, meu, que dia chato, não pode fazer nada, mano. Ô, Dac, você falou logo de lavar a louça. Eu achei que você ia falar assim: a minha mãe não deixa eu jogar bola e tal. Também, né? Andar de bicicleta. Jogar videogame. andar de bicicleta. Algo mais divertido. Esse era um bom menino. Você queria lavar a louça? Não, mano, não, porque eu tinha um padrão já, né? Desde Ah, tá. a gente era criado, na semana a gente fazia tudo, né? Aham. Minha mãe trabalhava, a gente lavava a louça, fazia comida e no sábado chegava e não fazia nada disso, né? Então na minha cabeça não entrava essa ideia do sábado, né? E foi entrar depois que eu comecei a estudar, entender o que realmente é o sábado. Hoje o sábado ele tem um significado muito grande na minha vida. Eu sinto muita paz em estar no sábado, em estar na igreja, em pregar, em estar com a galera. Aham. Então hoje o sábado faz sentido pra minha vida, né? Mas muito tempo não fez, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se o sábado faz sentido pra nossa vida, né? Iniciando esse estudo, né? Sim, essa lição, ela fala que além do sábado, né? O sábado, ele tem várias... Essa lição inteira, né? O tema... Enfim, cada lição vai falar um pouco sobre uma área, assim, do sábado pra gente entender mais. E vamos, então, começar na primeira lição, que é o direcionamento deste nosso podcast. Vamos, então, abrir a Bíblia? Qual que era o Exato. verso mesmo? Lídia, eu pensei numa dinâmica aqui, rapidinho. Diferente? Vai lá. Antes da gente ir pra Bíblia ainda. Beleza, vai lá. Cada um disse uma palavra aqui, certo? Certo. Pastor, você disse descanso, mas dessa vez eu vou começar pelo Eu Dac. falei alívio. Alívio. O Dac falou descanso. É. Que descanso é esse? Meu, quando a gente chega, você trabalha a semana inteira. E eu tenho várias atividades. Eu te vejo na rua, é o canal, é música. E aí quando chega a sexta, eu sinto um alívio tão grande que é inexplicável. Eu não sei se vocês sentem isso. Então, pra mim é um descanso, sabe? Eu desligo. Eu não lembro do trabalho no sábado. Eu não lembro do trabalho. Eu esqueço mesmo das atividades corriqueiras da vida. Então, pra mim é um descanso de verdade o sábado. Show de bola. E alívio? Alívio, então, é uma ligação, né? Com Acho que descanso tudo e com bate, alívio. né? Tudo bate. Quando chega sexta-feira, acho que todo mundo sente isso, aqueles que guardam o sábado já, aquela expectativa de você tirar o pé do acelerador, né? Verdade. No sentido das coisas corriqueiras, né? Porque quando nós falamos das espirituais, principalmente a gente, né? Os pastores, a gente acelera, né? Para as atividades, né? Assim, né, Osaga? A gente exatamente. vai ver os amigos, vai para a igreja, aquela correria toda, as reuniões, os encontros e tal. Mas a gente esquece as coisas rotineiras.
que são pesadas também, que mexem muito mais assim com o nosso físico, que cansam a gente de forma mental, psicológica. É a hora de você tirar o pé do freio dessas coisas pesadas que cansam você não só de forma física, mas também psicológica, e você então encontra no sábado um dia de alívio. Um dia que você vai se cansar, fisicamente até, mas mentalmente, psicologicamente, te traz alívio. Por isso que o Odak talvez usou até na frase dele a palavra paz. Sim. Que é isso que o sábado traz pra gente. Esse Amém. Conforto, né? É o travesseiro gostoso que a gente tem. Uau. Na semana. Diferente? É justamente... nossa, tudo tem ligação mesmo, né? Que durante a semana, o quê? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de parar tudo. Então ele é diferente não só porque a gente descansa, porque a gente tem paz, mais paz. Ele é diferente porque a rotina muda também. E a gente sente... Eu acredito, né? Que a gente sente... Eu sinto que a gente sente Deus de uma forma diferente. A gente vê o dia amanhece de outra forma. A gente acorda com outro ânimo, sabe? A gente vê tudo, as horas, vê família, amigos, tudo é um jeitinho diferente. Por mais que a gente faça a mesma programação no domingo, algo assim, no sábado tem um gostinho de sábado. Eu não sei explicar, mas é diferente de qualquer outro dia da semana. Ô Lídia, desculpa aí, antes do Léo falar, você me lembrou de um estudo bíblico. Lembra de estudo bíblico que a gente aprendia sobre o sábado? Alguns usavam uma dinâmica assim, uma ilustração assim. Então eles pegavam assim, cada dia da semana colocavam uma maçã. Né? Então, qual é? E a fruta que a pessoa mais gostava? A fruta que você mais gosta, uma banana, outros não sei o que, maçã. Vou usar o exemplo da maçã, né? Uhum. Então colocava a maçã, ó. Domingo é uma maçã. Segunda maçã, terça maçã, quarta maçã, quinta maçã, sexta maçã. E aí quando chegava no sábado, aí colocava uma melancia. Para você entender que o sábado era diferente, que o sábado realmente ele é grandioso, né? É gostoso. Então é exatamente isso, né? Um dia realmente que a gente, apesar de termos as nossas atividades, isso tem que ser frisado várias vezes, né? Ainda assim é um dia gostoso e prazeroso, né? E o sábado ele é diferente desde o princípio, né? Não sei se eu estiver errado, me corrige, pastor, mas Deus ele falava com Adão e Eva todos os dias. Exatamente. Mas quando chegava o pôr de sol de sexta, era 24 horas. Era o dia inteiro. Exatamente. Então, tipo, você já vê que é especial daí, né? Uhum. E pra gente também. Todos os dias trabalharás, os 6 dias trabalharás, né? Então, a gente tá ali buscando, a gente tem que buscar o pão de cada dia aí também, além do espiritual, né? Mas quando chega sexta, é o tempo que a gente separa pra ficar todas as 24 horas ali, sabe? Se doar a Deus mesmo. Então. E nisso que você falou, Léo, tem tudo a ver com a criação. Você já começou a falar da criação aí, né? A gente... Olha eu entrando nisso. Rapaz, e você vai dando brecha, a gente vai entrando, né, Odak? Bora. Você falando aí, quando você falou assim, o sábado, ele tem essa questão de logo no início ali, Adão e Eva, né, e tudo mais. Mas pensa comigo, que dia Adão e Eva foi criado? Que dia que eles foram criados? Na sexta-feira. Sexta-feira, o 6º dia, certo? A gente vai comentar outras coisas, talvez, a respeito dessa criação em si, mas o primeiro dia completo de Adão foi um sábado. Foi o descanso, Adão já chegou de folga. Já chegou descansando. Já chegou a fazer o quê? Nada. E aí, pensando nisso que você está falando, o primeiro dia de folga dele, de descanso dele, foi na presença de quem? De Deus. Completamente. Olha que maravilha. Então veja que o sábado ele realmente é algo que ele não é algo que foi feito, criado hoje, ontem, mas ele existe desde o início da criação. Então quando Deus projeta a criação, quando Deus pensa em criar, o sábado já estava nos pensamentos de Deus. É o tempo separado para estar com as criaturas. E foi a minha palavra, né? Separado. Separado porque a gente descansa, porque a gente tem alívio. Eu respondi essa e porque pergunta. É um dia diferente. Mas é isso aí. É isso aí, bora. Vamos ler então, tá? Vamos. João, 1 João não. João 1. João, o Evangelho, né? O Evangelho de João. Muita gente conhece, né? Assim, de cor, tanto por músicas, né, que tem, mas vamos lá. E aí eu pelo menos pra mim, eu leio trocando algumas palavras por Jesus, né? Já que é direcionado a ele. Então vamos lá. Versículo 1. No começo, Jesus, que é a palavra, já existia. Jesus estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, Jesus estava com Deus.
Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. Jesus era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. O que é isso? Tá, me achei aqui. Mexendo no celular. Perdeu ele, não. Para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. É muito legal que começa já falando que Jesus não tem princípio. Jesus não tem começo, porque ele é Deus e Deus não tem começo. E isso entra muito no... Só que achei meio contraditório, não sei todo mundo que estudou, né? Porque o texto da semana é sobre Jesus, que ele não teve começo. Mas o título é princípio e fim. E aí? O interessante é que a lição deixa bem claro pra gente que todos, com exceção de Deus, foram criados e teve um início. O sábado, a criação, tudo. Adão e Eva, tudo teve um os começo. Animais, mas Deus não. Então é algo que a gente reflete muito, né? Que tudo foi criado, né? Deus, tudo foi criado com exceção do nosso Deus, né? Isso traz muita lição pra gente. E o livro de João é especial em relação a isso, por quê? Porque o livro de João ele é diferente de todos os outros evangelhos. Os outros evangelhos foram escritos ali aproximadamente no ano 60, mais ou menos. Mas o evangelho de João foi escrito muito depois dos anos 60, 30 anos depois aproximadamente, ou seja, lá perto dos anos 90, 91, 92, quando João já estava mais ou menos com essa idade também. Foi o último livro escrito da Bíblia, o evangelho de João. A gente tem um Apocalipse em último, né? Mas o último livro realmente escrito da Bíblia foi o Evangelho de João. E quando João volta, né, ele é libertado da ilha de Patmos, ele volta para a cidade de Éfeso. E quando ele chega ali, ele encontra essa dificuldade. As pessoas, por terem se afastado, né, do convívio com os discípulos, João era o último, lembra? Que estava vivo. Então não tinham mais aquele contato, as cartas de Paulo estavam ali, tudo mais e tal, Pedro, mas não tinha mais um apóstolo entre eles, e foram surgindo falsos evangelhos, vamos dizer assim, falsos ensinamentos, e entre eles a ideia de que Jesus não era Deus. E aí quando João vai escrever o livro, ele escreve lá já dando tapa na cara, né? Pá, olha, Jesus é Deus. Ele esteve desde o começo. Todos têm um princípio. Mas ele não tem princípio. Ele é o início de todas as coisas, né? E aí ele lembra até de Apocalipse, né? Eu sou o princípio, o começo e o fim, né? O alfa e o ômega. Eu digo o A e o Z, né? Na nossa linguagem hoje. Então Jesus, ele está desde o começo. Ele não tem início. Ele é algo assim que transcende o nosso raciocínio. Então é difícil a gente começar a querer entender de onde veio Deus, por que veio Deus, porque a gente foi criado e ele não. Né? Então a gente preenche um copo, ele pastor, transcende resumo, o copo. Então a gente pode pensar e acreditar que Deus é a fonte criadora e por meio do seu Filho Jesus tudo foi criado. Né? É o contexto de João capítulo 1, verso 1. Né? No princípio, Jesus era o verbo, estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Né? Exatamente. Então aí ele foi o agente criador. Então Jesus é aquele que foi o agente de Deus, que pôs a mão e que executou a criação. Você vê que coisa incrível, né? Demais. Fantástico. Ainda mais o nosso Criador ter vindo e feito tudo, né? Além de Criador, virou Salvador depois. Exato. Mas vamos, então, do princípio que a gente conhece. Já que a gente não sabe o princípio de Deus, porque ele não tem princípio. O princípio que nós conhecemos é a criação, da nossa história, que está escrito lá em Gênesis 1. Só que a lição ela traz um fato muito interessante que a gente quer jogar para vocês.
a primeira coisa que foi criada foi a luz. Isso é muito, muito de se pensar. Aí a gente vai lançar para vocês. Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante, o primeiro dia, a luz ter sido criada? Interessante que o sol não existia ainda, né? Porque Não. ele é criado em outro dia da semana, né? Que luz é essa? Dá até um bug na mente, né? Que luz é essa, né? Eu acredito que essa luz é próprio Cristo, né? O próprio Jesus. Ele esteve presente ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como o João deixa claro, tudo foi criado por meio da luz de Cristo Jesus. Isso é muito lindo, né? Uhum. Em meio às trevas, ali houve um clarão. Não sei como era isso, né? A luz do mundo, né? Mas eu acho que foi algo magnífico, assim, que só eles puderam contemplar, né? Só. Imagino que existia, lá em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, lembra disso? Sim. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas, né? Sobre o abismo ali e tal. Mas o Espírito Santo pairava sobre. Então você vê já a ação do Espírito Santo, a ação da Trindade ali. E a gente já pode dizer Trindade porque a gente já tem a concepção que Jesus também estava presente na criação aí, quando a gente leu, né, João 1 agora. E aí, então, de repente diz assim, e disse Deus, haja luz. Então a gente vê uma ordem de Deus, haja luz. Eu acredito que a luz, ela emanou de Deus, ela começa de Deus. Então a luz começa de Jesus. Não que ele seja a luz em si, nesse princípio ativo da criação, mas ele inicia a luz. Entende? Ele inicia a luz e a partir da luz, todas as outras coisas agora serão criadas. Caramba. O interessante é que quando a gente vai ler aqui, né, como o Léo leu aqui, boa parte do capítulo 1 aqui, diz que a luz vai fazer parte também do quê? Da vida do ser humano, né? Dessa vida que nós temos. E ela é importante para cada um de nós, né? O Léo leu aqui, ó. Vou ler aqui mais uma vez. O verso 6 diz assim, ó, capítulo 1, verso 6 de João. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito de quê? Da luz. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Uau. Isso significa que nós também, hoje, mesmo depois da criação, temos que viver de quê? Da luz de Jesus. A luz que ele nos conduz. E o Amém. interessantíssimo é que a gente vê na criação é um modelo mesmo para nossa vida, para as nossas escolhas, que ele começou com a luz. Então nós temos que começar também com a luz. Todos os dias começar com a luz. E pastor, eu vou crescer aqui uma pergunta aqui, com base no que você falou. Por que Deus precisou verbalizar isso, se a luz já emanou dele? Por que ele precisou colocar lá no versículo 3, e Deus disse, haja luz? É interessante, né? A gente hoje tem tudo pronto, né? Então você pega um bolo para comer, fala, vou comer o bolo ali e tal. Você vai lá e corta um pedaço do bolo e tal e manda para dentro, né? Bolo gostoso, bolo bom, né? E tudo mais. Mas você não sabe como foi feito aquele bolo. Você não sabe quais ingredientes que foram colocados ali. Você não sabe se foi colocado sal, açúcar. Você sabe que tem açúcar, né? Mas você não sabe a quantidade de açúcar, você não sabe outros ingredientes que podem ter no bolo no momento da sua concepção. O que é interessante para você é só comer do bolo, certo? É o final. É, só o final. Né? É isso que você quer saber ali. Mas se você soubesse como o bolo pode ser feito, né, como ele foi criado, né, e chegar até as suas mãos, seria interessante, não é? A partir disso você iria saber o início daquele bolo. E também o quanto aquele bolo pode ser saudável ou não para você, certo? A criação tem o mesmo sentido de Deus avisar assim, olha, tudo começou com a luz. Tudo começou com a luz de Jesus. E então, agora, você que está vivo, andando, respirando, você que tem aí, precisa tomar decisões a respeito da sua salvação, tudo começa com A luz. uma decisão, andar na luz, viver pela luz. Então é bom saber os ingredientes antes, para poder hoje executá-los de maneira consciente e racional, não emocional.
E por meio de tudo que está escrito que a gente gera fé, né? E começa a acreditar em tudo que existe, né? Porque se não tivesse escrito, aí que seria muito mais difícil acreditar na criação. Estando escrito, as pessoas ainda duvidam de um Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, né? Imagina se não tivesse. Mas graças a Deus que existe o Gênesis, existe a criação e existe a palavra de Deus que nos alimenta, nos orienta e traz esse sentido pra gente, para que a gente adquira fé através do conhecimento do estudo da palavra de Deus, né? E nada que está na Bíblia é por acaso. Então, por exemplo, existe uma ideia que diz o seguinte, que a criação foi feita por eras de 1000 anos. Então existe lá 1000 anos, aí uma era, um dia. Aí outra era, mais 1000 anos, segundo dia. E assim vai. E aí diz então que a Terra foi feita em 6.000 eras. Quer dizer, 6.000 anos, né? 6 eras, com 1000 anos cada. Tirando assim o princípio do sábado semanal, né? Mas a gente, quando olha a literatura hebraica, a gramática do hebraico, a gente percebe que é impossível crer na criação em maneira de eras. Por quê? Porque na gramática hebraica, a palavra Yom, toda vez que é precedida de um número, significa 24 horas literais. Ou seja, primeiro dia, segundo dia. A palavra dia é a palavra Yom, né, em hebraico. E ela é precedida na gramática hebraica pelo numeral. Ou seja, são 24 horas literais. Então não existe eras aqui. 1000 anos. Não existe Foram 1000 os anos. dias que a gente dias literais. Dias de semana. Dias de semana que nós temos. Então, você acha que foi por acaso que Deus falou assim, haja o primeiro, tarde e manhã, o primeiro dia. Ele poderia só simplesmente dizer assim, haja tarde e manhã. Ou então ele poderia dizer assim, fiz o primeiro dia. E tal. Mas não, ele coloca tarde e manhã, primeiro dia. Literalmente 24 horas. Tarde e manhã. O dia começa a partir de uma tarde e vai se encerrar, então, quando termina o ciclo do dia, né, no dia. Então tudo tem um propósito. Por isso a luz, a criação da luz. E assim a gente vai vendo também, eu estou falando demais, né? A gente vai vendo também, toda a criação é assim, ela tem uma ordem, né? Você não vê, por exemplo, os luzeiros, né? A lua sendo criada depois de animais, por exemplo. Os animais vêm depois, tem uma sequência lógica que faz com que a vida realmente seja possível na Terra. E no decorrer dessa criação, a gente vê que Deus finaliza tudo com um dos pontos principais da lição, que é o sábado, né? Um período também de 24 horas literais, né? Que Deus criou ao longo da semana, né? E Deus não criou... Deus poderia muito bem criar o sábado primeiro, ou o ser humano primeiro, mas ele cria uma logística correta, né? Exata, né? Da separação de tudo e finaliza de uma forma fantástica, dando um dia especial para Adão e Eva, onde esse dia passaria para todos os seres humanos, né? Que aí surge, né, um debate, né? Que o sábado é para todos, né? Todos os tempos. O sábado foi criado antes do pecado. O sábado não foi feito só para o judeu. Universal, o né? sábado é universal. Sábado é para todos os povos, né? Em todos os tempos, todas as eras e pronto. O Odak já matou aqui, porque Já a gente ia matou. chegar no ponto. Porque até hoje tem gente, talvez alguns por serem antissemistas aí, não sei, que falam que o sábado ele era exclusivo dos judeus. A gente não precisa mais porque tá no Velho Testamento e ponto, né? Só que não. Acho que o que era realmente exclusivo, pelo que a gente vê na lição, era mais a Páscoa, porque comemoração da libertação. Sim. Enfim, mas o sábado, ele era universal. Foi o que o Odak falou. A gente estava estudando e na passagem lá de Êxodo, a gente fala, né? Do estrangeiro. A visita que tá na sua casa também. Nunca tinha reparado. Também serve pra ela. Dá a impressão, né, estrangeiro. que tem galera que estuda a Bíblia de Êxodo pra frente. Tem Gênesis, galera. Dá uma lida lá, capítulo 2. Pois é. E ver isso, o sábado, como sem exceção, como ele aceita todos, justamente por isso. A lição, ela traz o exemplo da Páscoa também, de que a Páscoa era exclusiva, né? Mas se a gente olhar sempre pro princípio, né? O princípio da Páscoa foi justamente a comemoração da libertação do povo lá do Egito. Então, realmente era exclusivo. Só que depois Jesus, né? Aí se tornou, digamos que universal, né? Porque hoje tem chocolate. se tornou universal. Então, todos podem participar da Páscoa por causa de Jesus. Mas se fosse naquela época, a gente não podia comemorar a Páscoa porque nós não
éramos, Não né? éramos Circuncidados, judeus, não né? eram judeus. Exato. Mas o sábado, o princípio dele é literalmente no princípio. Então, é legal também que a Nenison fala que Deus falou sobre o sábado para Adão e Eva, que era o quê? Toda a população mundial. Querendo ou não. Exatamente. Era todo mundo. Todo mundo era Adão e Eva. Então, ele falou para eles, o sábado é isso. Então, o sábado ele é sem exceção. Todos devem descansar no sábado. E não só porque é uma obrigação, mas porque ele realmente tem um propósito para tudo. Ele viu que era bom. Eu acho interessante a gente ler esse verso aí que a gente está comentando tanto, né? Vamos lá. Vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Já vou pular pro 2 aqui, tá bom? Tudo Ok. bem. 2 no verso 1. Porque é interessante, assim, existe uma... Vocês sabem o que é perícope? Já ouviu falar dessa palavra? Perícope. Já ouviu, Dak, falar dessa palavra aí, perícope? Nunca. Perícope é o seguinte, a Bíblia ela é cheia de perícopes. O que é perícope? É onde começa uma ideia e termina a ideia. Então, é onde começa uma história e termina a história, né? Os capítulos, a gente sabe que eles foram colocados na Bíblia depois, né? Então, o autor não foi colocando assim, né? Capítulo 1, verso 1. Não, isso foi sendo acrescentado depois. Então, a gente tem, às vezes, perícopes que passam de um capítulo, né? E é o caso de Gênesis, por exemplo. A gente sabe que a ideia começa a partir de Gênesis 1, verso 1. E é interessante porque antes, a gente sabe que começa em Gênesis 1, verso 1, por quê? Porque antes disso não tem nada. não tem nada. Começa ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente sabe que vai terminar em Gênesis capítulo 2, no verso 3. Por quê? Porque a ideia, a partir do verso 4, já é diferente. Ela já muda um pouco. Né? Já é uma ideia um pouco mais diferente. Por exemplo, você tem em Gênesis capítulo 1 na criação 10 vezes dizendo assim, e disse Deus. 10 vezes. E vem num crescente. Isso uma vez no primeiro dia, uma vez no segundo, uma vez no terceiro, 2 vezes no quarto, aí vem uma vez no quinto e 4 vezes no sexto. E disse Deus. Deus fazendo algo, criando algo. E aí então você chega no final dessa perícope, da onde a ideia se fecha, né? E aí você tem aqui, ó, Gênesis 2, Gênesis 2, verso 1, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E aí diz assim, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que ele tinha feito. Então veja um detalhe interessante aqui. Uma vez eu estava dando estudo bíblico, Léo, e uma pessoa questionou assim, pastor, Deus terminou a sua obra em 6 dias. E ele ainda continuou trabalhando. O sábado ele trabalhou. Porque diz aqui, ó, e havendo Deus terminado a sua obra no 7º dia, então ele no sábado trabalhou. E como é que então hoje nós temos que dizer que guardamos o sábado ou guardamos o sábado? Como é que funciona isso? E aí é interessante, né? Eu perguntei assim para ela assim, mas o que Deus fez então no 7º dia? O que foi feito? Porque aqui diz que Deus então terminou a obra no 7º dia. O que ele fez no 7º dia? E aí ela ficou olhando para mim e falei assim, ele fez o quê? O dia. Então, o dia 7º foi feito, foi criado, o próprio dia. Não houve um trabalho, uma execução de algo cotidiano aqui, mas o próprio Deus agora ele cria o dia, e ele cria o dia com um objetivo. Qual é o objetivo do dia criado? Dele descansar. Quem que descansa aqui nesse dia? Deus descansa. O próprio Deus. O próprio Deus. Ele descansa. E aí, por que ele descansa? Ele estava cansado? Não. Acho que é interessante a gente lembrar disso aí. Não estava cansado. Por que ele descansa? Porque Deus é o maior e melhor professor da história. Ele primeiro ensina e depois ele fala assim, agora pode fazer você. É que nem o batismo, né? É Quando Jesus entrou na água, João Batista falou, não, por que eu vou te batizar? Eu que preciso ser batizado por ti. Não, João, é necessário para deixar o exemplo, para as pessoas entenderem que até o Deus que criou o sábado, o batismo, ele também descansa e ele precisa ser batizado como exemplo. É a melhor maneira de ensinar. Você faz primeiro e depois você fala assim, agora é sua vez. É assim para dirigir, é assim para escrever, é assim para tudo. Então Deus faz isso. E ele faz isso para toda a humanidade, Adão e Eva. Toda a humanidade. O mandamento antes de escrito praticado, né? Exatamente. O sábado desde sempre, então. Desde sempre mesmo. Porque ele foi a pedra angular, foi a chave de ouro da criação. Só que, pelo decorrer, né, houve o pecado e tudo mais, os mandamentos.
escritos, né? Não que não existissem, sempre existiram, mas estavam escritos ali porque a gente precisava de algo físico, né? Mas assim, com o decorrer do tempo, o sábado, querendo ou não, né? Infelizmente foi polarizado, né? Que o mundo, né, vai polarizando as coisas, e inclusive em assuntos religiosos, né? Então, como vocês veem que o mundo faz isso em questão do sábado? Questão de... Enfim, é isso. O assunto do sábado eu acho que é um dos mais polêmicos, né? Que a nossa igreja trata, ou dentro das nossas doutrinas, é um dos mais, né? Tanto que se você for fazer um estudo bíblico, eu acho que no Ouvindo a Voz de Deus tem uns 4 assuntos que tratam a respeito do sábado, né? Porque existe muita discórdia com relação ao sábado, o que é o sábado, se realmente ele é um dia de guarda. Interessante que a lição deixa bem claro, e isso mexeu muito comigo, que o sábado está totalmente ligado com o fim dos tempos, com a volta de Jesus, com a preparação do povo de Deus, né? Então, a gente precisa urgentemente entender isso, né? Porque não é uma brincadeira. Não foi um dia colocado para quem quiser guardar ou não. Não, ele foi colocado para todas as pessoas de todos os tempos. Ele está totalmente ligado com a criação e com o final de tudo. É incrível isso. Princípio e fim. Aí que Princípio a gente começa a entender o título dessa lição. Exatamente. Sim. Falando em fim... Antes, eu puxar aqui do que o pastor tinha falado sobre a criação e tal. Sobre Deus ser o artista perfeito, né? Essa perfeição, tudo que ele criou, enfim. Quando Deus vem, ele faz todo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia. E aí ele coloca Adão, a princípio, né, para ser o jardineiro, certo? Nós, a princípio, a ideia do ser humano era pra gente ser agricultor, os caras que ia cuidar do jardim, cuidar onde da Deus fazenda. Uma fazenda pequenininha, a gente ia ser tamanho tipo do os mundo. agricultores. Só isso, né? Nossa. E aí eu tava dando uma estudada essa semana, né? E Deus criou, é muito interessante isso, Deus criou o homem à imagem e semelhança, para ter os mesmos gostos, para que a gente cuidasse e não mudasse algo que Deus pegasse e falasse assim, opa, isso aí não. Não, a gente ia fazer de acordo com como Deus queria, porque nós somos a imagem e semelhança. Nós teríamos as mesmas ideias, sabe? De colocar um nome num animal que seja. Então eu achei muito interessante essa parte. De tanto andar com o Criador, você se torna parecido e igual ao Criador. Sim. Uau. Olha aí, ó. E agora, partindo pro que o Dak falou sobre o fim, cara, qual é a importância do sábado no fim dos tempos? O sábado está relacionado à criação e adoração, né? Já tem remete muitos à que criação, acham né? que se colocar o chip no braço, na testa, eu tô adorando a besta. Mas E lembra Zombex. muito os israelitas, né? Que usavam As na marquinhas, cabeça, né? né? Eles usavam uma caixinha, né? E usam até hoje, E Lídia. usam. É uma caixinha. Escreve na porta, isso, né? Escreve na porta, Mas tem lá se a você, mezuzá. se você estudar o Apocalipse até o verso-chave de Apocalipse também, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, Primeira né? mensagem angelical. né? Tem totalmente ligação com a criação, com o sábado e com a adoração, né? Quem eu vou adorar no final dos tempos? Essa vai ser a minha marca, né? De um lado ou de outro. Eu tenho que definir a minha escolha. Isso está relacionado sim com a mente, né? Sim, Que é e a primeira onde mensagem eu faço. angélica é totalmente sobre o sábado. Porque quando no dia que a gente adora e celebra e teme a Deus, é no sábado. Exato. Então, esse temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindo a hora do juízo, é justamente o sábado. Adoro, né? Que ele fala pra gente contemplar a natureza, contemplar a grandeza dele e celebrar mesmo no sábado. Então, quando a gente olha, eu nunca tinha reparado nisso, né? Com essa lição, eu consegui ver por esse lado. De que o sábado ele tem totalmente a ver com essa mensagem. Que é temer a Deus e dar glória. Porque é o sábado que vocês têm que Uma coisa que eu usar. fiquei pensando muito pra mim, quando eu li a lição mais uma vez e o verso de Apocalipse, fiquei pensando, mas eu temo a Deus e dou glória, eu adoro realmente, eu acredito que o sábado é dia de guarda, porque aqui tá falando que é a última mensagem. Se é a última mensagem é pra nós, que somos os mensageiros, levar essa mensagem. Mas como eu vou levar algo que eu não tenho? Eu fiquei pensando, eu guardo realmente o sábado? Eu temo a Deus da forma que tenho que temer? Né? Então foi um choque para mim quando eu cheguei ali. Eu fiquei me perguntando.
E eu falei, Deus, me ajude a me preparar para isso, né? Porque a gente vai ser confrontado. Já somos confrontados no trabalho, na escola, em muitos outros lugares. Hoje em dia é difícil falar de qualquer assunto. Você vai falar de política, é difícil. Um assunto da Bíblia é difícil você falar. Você é questionado, né? Por causa da discórdia. E o sábado é uma discórdia para muitas pessoas, né? Eu vi até muitos cantores hoje, em outras denominações, falando que hoje você pode escolher o seu dia de guarda. Sim. Né? Então tá bem complexo isso. Deus não muda, a palavra dele diz. Ele não muda os seus princípios, né? Isso é bem claro. Então ele não mudou o dia de guarda. O dia de guarda, desde Gênesis a Apocalipse, é o sábado e ponto. Acabou. E é interessante, né? Porque você falou da polarização agora há pouco, né? É uma das coisas que não se polariza, né? E isso não polariza. Isso aí é sempre. Isso aí é princípio, não é? Isso não muda, foi criado por Deus. E tem gente que faz essa pergunta mesmo, né? Mas quando, né? A gente pode realmente fazer escolher um dia? Por que o sábado? Por que vocês não guardam a sexta? É simples a resposta. Simples. Deus escolheu o sábado. Por que não? Ele escolheu o sétimo dia. E quando a gente lê o mandamento, a gente vê exatamente isso. Olha, ele escolheu o sétimo dia. Então o sétimo dia não foi escolhido pelo homem, foi escolhido por Deus. Então é mais ou menos assim, é como se Deus colocasse o carimbo dele de criador, ou a placa de criação do dia, da terra, do planeta, de todas as coisas, no tempo. Ela não é física, ela está no tempo. E todos os sábados, semana a semana, então nós lembramos de que ele é o nosso criador, no tempo, guardando e observando o sábado. Quando a gente olha os mandamentos, a gente vê um princípio do porquê guardamos o sábado. Então o mandamento mesmo, os 10, eles são repetidos 2 vezes. Em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5. Quando a gente vai em Êxodo, capítulo 20, a gente vê que devemos guardar o sábado porque éramos antes o quê? O sábado nos traz a libertação. Nós somos libertados lá. E depois, quando a gente vai em Deuteronômio, nós vemos que nós somos resgatados. Nós éramos escravos. E agora não somos mais. Então a gente vai vendo que há elementos na guarda do sábado que nos levam então à verdadeira adoração para os tempos finais que nós estamos vivendo. Não é uma coisa só dos judeus, como a gente comentou agora há pouco, algo mas exclusivo. É uma coisa para toda a humanidade. Quando eu guardo o sábado, eu estou lembrando que Deus é meu Criador, estou lembrando que Ele é meu Redentor, e eu estou fazendo neste gesto de adorá-lo, de guardar esse dia, então estou fazendo o gesto de reconhecê-lo como meu Senhor. Exato. E acho que Deuteronômio 6 também fala que Deus falou assim, eu falo isso pra vocês não se esquecerem. Porque ele sabia que a gente ia esquecer, por isso que ele falou pra escrever na cabeça, escrever na cabeça mão, do escrever filho, na porta. né? Anota aí. Cuca. Então, assim, pra você não esquecer. Então, o sábado é realmente um lembrete semanal de que ele tá ali e ele vai te ajudar e ele vai te dar paz, ele vai descansar. O pastor falou sobre verdadeira adoração, principalmente no sábado, né? Que eu acho que é o dia que a gente tem essa ligação direta. Nos outros dias a gente tá ali buscando outras coisas e tal, e a gente se comunica, a gente tem nosso relacionamento com Deus, mas o sábado é essa ligação direta, né? Eu acho que tem pessoas... Não, eu não vou usar pessoas, eu não vou terceirizar isso, senão eu vou estar sendo hipócrita. Eu mesmo, eu já estive apático a ponto de, tipo, esperar esse descanso cair do céu, sabe? E não buscar essa verdadeira adoração, sabe? Tipo, eu acho que o alívio não vem por si só, se você não se relacionar. Principalmente na semana. Se preparar, porque a semana é um preparo, né? Esse é o caminho. Você tem um caminho a trilhar ali para chegar no sábado e falar assim, opa, eu estive com Jesus, com Deus, todos os dias da semana. Exato. Mas hoje é o dia que eu quero... Cara, eu não quero pensar em nada. Tá coladinho. Eu acho que essa é a verdadeira adoração, né? No sábado. Esse ia ser o meu próximo comentário, né? E o Léo falou muito bem. Eu tava pensando nisso aqui, né? Às vezes a gente chega no sábado, né, cansado, né? Porque a gente não se preparou. E isso é em tudo, né? É desde casa, né? Nos afazeres de casa. Se eu ajudo a minha esposa nos afazeres, né? Isso é tão importante, os filhos ajudam. Porque às vezes chega na sexta, você quer fazer tudo na sexta. Limpar a casa, fazer a comida. E aí você chega no sábado, exausto. Sim. Então não vai ter aquele descanso, aquele alívio que nós famosamos. Então o preparo é o quê? É semanal, né? Domingo já começa a preparação pro sábado. Pro sábado, a minha mãe né? sempre Você fala sai isso. do sábado já preparando pro outro. E é exatamente assim. Em todos os detalhes, né? A gente vê que o sábado, ele realmente sempre esteve. E sempre vai estar, né? É eterno, né? É eterno. E universal. E universal. Pra todo mundo. Exatamente. E aí a gente queria perguntar, o que vocês entendem de eterno? Porque,
teve um princípio mais eterno. Quando a gente olha para a Bíblia, Lígia, e a gente vê a relação do sábado na Bíblia, o que a gente vê? Ele foi feito na criação, ele foi feito para toda a humanidade de forma universal, aí entrou o pecado. Porque o sábado é uma instituição antes do pecado, coisa interessante de nós lembrarmos. Aí então vem o pecado. Quando vem o pecado, o sábado não deixa de ser o sábado. Ele é reafirmado por Deus, né? Em vários momentos, tanto para o povo de Israel, quanto para aquele que não é do povo de Israel, como a gente já comentou aqui, falando a respeito do estrangeiro, né, que também deveria guardar. Mas, continuando estudando a respeito do sábado, nós vemos que o sábado também será guardado aonde? Na nova terra. Então o sábado não vai ser esquecido, ou seja, ele é antes do pecado na criação, ele é após o pecado e ele é após a restauração. Então o sábado ele vai estar presente na vida do ser humano que adora a Deus, que ama a Deus e que serve a Deus de todo o coração. Ô pastor, mas agora surgiu uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta para você. Se os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, o sábado está incluso nele, correto? Claro. Eles são reflexo do caráter de quem é Deus, um Deus que nunca pecou. Então o sábado, ele existia antes do princípio? Gênesis. Boa, ótima pergunta. Porque a gente olha para os mandamentos, Odak, pensando só naquilo que está escrito nas tábuas da lei, né? Uhum. Mas faz sentido, por exemplo, para um anjo, por exemplo, dizer assim para ele, não cobiçarás? Não honra o teu pai e tua mãe? Sim. Faz sentido para um anjo isso aí? Não faz sentido para um anjo esse mandamento, correto? Não. Olha, não mentir até sim, né? Porque a gente vê a história de Satanás e tal, mas honra o teu pai e tua mãe? Não é? Tipo, o anjo tem pai e mãe. Então você percebe que a tábua dos 10 mandamentos que nós temos ali, que é da onde a gente tira essa concepção, né, da pergunta que você fez, ela é muito direcionada à realidade do ser humano aqui na Terra, para que nós possamos entender justamente esse caráter de Deus que é de amor. Uhum. Então, as tábuas dos 10 mandamentos é voltada para o amor. E a guarda do sábado é nada mais, nada menos da demonstração total, 100%, exclusiva daquilo que nós sentimos por Deus. Amém. Amor. Se eu amo, eu guardo os seus mandamentos. Se eu amo, faço de Deus o Senhor da minha vida todos os dias. E vou separar um dia para lembrar que Ele é meu Criador. Então, existia a guarda assim, guarde o sábado para santificar no céu. Acredito que a escrita não existia, mas existia no coração de cada ser criado, de ter um dia reservado para amar a Deus. Da mesma forma que Adão e Eva, eles guardavam os mandamentos, mas não tinha escrito, né? Que não precisava. Justamente, eles já tinham inculcado, né? Já tinham neles o que era certo e o errado. Que é o que o mandamento mostra mesmo. É interessante que Eclesiastes também tem um verso que é bem parecido com o de Apocalipse capítulo 14, né? Eclesiastes 12, o verso 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo homem. Todo, né? Todo homem. É bem específico. Todo ser humano. É todo mundo. E tudo baseado no amor, né? Interessante, tá no Velho Testamento. Olha aí, ó. Que muitos não levam em consideração. Pastor Yodak e Lídia. E Léo. E eu, né? O sábado, ele se encaixa como parte em contraposição à marca da besta, no fim dos tempos? Com certeza. Quando a gente olha a marca da besta a respeito do Apocalipse, né, a gente vê que a marca da besta é na fronte e nas mãos. Muita gente pensa que o Neodak falou do chip. Mas, na verdade, é uma concepção daquilo que é a consciência e o trabalho. Exato. E quando Deus faz o seu selamento, é somente aonde? Na consciência. Na consciência, ou seja, no coração. Entendeu? Então, é o selamento. Aí está. Então, há essa diferença clara. Né? Eu estou sendo consciente em tomar a decisão de um lado ou do outro lado. Né? E quando eu tomo a decisão do outro lado, eu executo isso. Isso está provado através do trabalho, nas minhas mãos. E quando eu tomo a decisão do outro lado de Deus, é Deus que vai efetuar em mim o querer e o efetuar, né? E o fazer. E aí então eu não tenho essa marca nas mãos, simbolizada no Apocalipse. Eu tenho essa marca simbolizada onde? No coração. O fazer será automático.
e será um dom de Deus que vai dar a cada um de nós. E está totalmente Uau. ligado com a adoração, né? Mas isso vem do quê? Do relacionamento que eu tenho com Deus no meu dia a dia. Para mim tomar uma decisão com relação ao sábado ou diante de algo, eu tenho que estar em contato com o Criador. Eu tenho que ter convicção, né? A palavra. Convicção que Deus existe, que Ele é o Criador e que é por meio dele que o sábado veio a existir e esse sábado foi colocado para todos os seres humanos, né? Por último, pelo menos, que a gente anotou. O DAC. Vou começar pelo DAC agora. Qual é a relevância? Tipo assim, a principal relevância do sábado na criação. Relevância do sábado para a criação, na criação. Na criação. Sem o sábado, Tira o sábado, o que acontece, DAC? ia faltar algo. Ia faltar. Eu acho que na mente do próprio ser humano iria faltar algo. Hoje existe muita desculpa com relação ao sábado, né? Que ele não deve ser adorado. Mas se não existisse, com certeza muitas outras dúvidas surgiriam e muitos outros questionamentos com relação a Deus iriam existir. Pode crer. E a principal relevância? E entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Apontar e que Ele pro quer nos Criador. abençoar através desse dia tão especial, né? Dá pra ver mesmo que o sábado ele é a pedra angular da criação. Pedra angular, né, pastor? Sim. A gente estudou também, viu? A gente sabe o que é. Você também bom, que sabe, bom. né? Joga no Google aí. Pedra angular é a base, né? É o fundamento. Então, não ia ter... Acho que não ia ter sentido, não ia ter valor. Ele ter criado um planeta com luz, com lua, com sol, com árvores, com animais, com seres humanos, mas não ter o sábado. Na Não ter verdade, o tempo junto. na verdade, se você tira o sábado, você tira a criação. Se você tira a criação, Fica você incompleta, tira o Criador. né? Se você tira o Criador, Acabou. acabou. Não tem nada. Não tem nada. Então, o sábado, ele é esse sentido maior, né, que a gente dá. E isso lembra de alguma coisa que está na lição aí, né? Pois é. Agora a gente vai voltar pra tirinha. Que é a tirinha, exatamente. Olhando a tirinha. boa. Aqui, ó. Telepatia. Telepatia, estamos ligados. Voltando pra tirinha, agora a gente consegue compreender o porquê que o sábado tem a ligação com o Éden, com a peregrinação e com a nova terra. Porque ele foi implantado lá no Éden e vai ser pra sempre. O que eu achei interessante na tirinha é que o professor vê o aluno explicar. E eu me lembro, então, daquilo que nós comentamos aqui. O professor faz primeiro e depois fala, agora é você. E ele está aí acompanhando o aluno fazer a explicação. E o aluno começa corretamente. O sábado é a base, é a pedra angular, que nem você falou, de todo o resto. É interessante, né? É legal ver que o sábado... Por que vai ter o sábado na nova terra, né? Vou perguntar e eu mesmo vou responder. Se vocês quiserem complementar. O sábado ele é um dia que a gente usa literalmente, para adorar, para celebrar. E lá no céu a gente vai ter Jesus, vai ter Deus, Pai e Espírito Santo junto para sempre. Então, estar com eles, celebrar eles ali vai ser eterno, porque a gente vai estar com eles sempre. Então vai ter sim sábado na nova terra, porque Jesus vai estar lá e é isso aí. E também a gente vê que o sábado aqui na terra, a gente usa também para espalhar a luz. Que é a luz que é Jesus. Tanto para guardar quanto para espalhar. Uma frase que minha mãe falava é assim, não esqueça das suas origens. E a gente ouve muito isso, né? Não esqueça das suas origens. Lá na nova terra, será impossível esquecer as nossas origens. Estaremos semanalmente lembrando das nossas origens, da onde viemos. E foi o que você falou, né? Adão foi criado em que dia? A gente começou lá. Exatamente. E a gente vai continuar lá também. Exato. E ao longo de todos os tempos, o sábado foi passando, né? Na peregrinação, e o sábado chegou até nós. E amém por isso que hoje existem pessoas que guardam o sábado, que lembram do dia do Senhor, né? Um dia me perguntaram no trabalho, e se todos guardassem o sábado? O mundo seria totalmente diferente, né? Mas infelizmente a gente vive num mundo de pecado, e onde muitas coisas precisam até mesmo funcionar. E ao longo da lição, com certeza, vai falar disso, né? Dos trabalhos essenciais que existem para o dia de Deus, né? Mas é importante colocar que o sábado realmente é o dia de guarda. É o dia que Deus implantou para o ser humano. Para o cuidado, para estar junto, né? Para ser abençoado e para levar esse evangelho àqueles que precisam. E é confortante falar disso, não, Daqui? Sim. É confortante lembrar do sábado como um presente de Deus para nós
E pra gente focar na criação, mas acima de tudo celebrar o Criador, né? Eu dei uma viajada na tirinha aqui. Eu fico imaginando a cena, né? Tipo, o aluno foi lá na frente, apresentou lá e tal. E aí eu olhei pra cara do professor e, tipo, tá meio... Ele tá empolgado. Ele tá pensando nesse futuro. E aí ele, com vislumbre, ele fala, vai, me fala mais, que eu quero ouvir isso, sabe? Tipo, você vê, pelo menos eu vi ele aqui com vontade de ouvir mais sobre isso. Porque realmente isso é confortante, saber que a gente recebeu um presente e a gente ainda vai desfrutar desse presente melhor ainda porque a gente vai, como ele já falou, vai estar do lado do Criador, da luz. Enquanto nós estamos aqui, o sábado, além dele ser um presente, um descanso e tudo mais, ele é um teste de lealdade pro que ele deu pra gente, né? E justamente pensando também nesse quesito da marca da besta e tudo mais, o sábado realmente vai ser um teste de lealdade. Você me ama? Então guarda o sábado. Então, o sábado ele tem vários ramos assim que quando a gente contempla, a gente vê realmente de uma outra forma. A gente para pra refletir. O que eu tô fazendo no sábado? Tá certo? A gente tá no início da lição, né? Primeira lição. Tá só começando. Só. Mas uma coisa interessante é que, assim, dentro do que você falou, é que é o único mandamento que exige fé. O único. Você não precisa ter fé para não matar. Nem fé para não falar o nome de Deus. É escolha. É o único. Fantástico. Uau. Tudo é condição, né? Tipo... tudo é uma condição. Sábado é fé. Agora, pra gente encerrar, infelizmente, né? A primeira semana. Vou falar de novo, vamos em conjunto. Agora é pra finalizar. Faz em casa, brincadeira. Ô, Dak, olha pra cá e fala pra galera aí um apelo pelo sábado. Eu estudando a lição dessa semana, eu tive a convicção que o sábado é o dia de guarda. E o chamado de Deus hoje para essa geração é para que, primeiro, nós sejamos testemunhas desse Deus. Testemunhar o quê? O que ele tem feito na nossa vida. Mas a gente só testemunha quando a gente vive. Então, que nós possamos realmente mergulhar na palavra, compreender sobre o sábado e tantos outros assuntos tão importantes. Para o que, ao compreender, quando a gente for confrontado, a gente possa permanecer firme de acordo com a nossa fé. Esse é o ponto. Temer a Deus e dar-lhe glória. Porque é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas lembre-se, tudo isso tem que ser por amor, porque se for por medo vai dar errado. Então ame a Deus com todo o seu coração e com certeza vai ser natural a guarda do sábado. Amém. Pastor? Querido jovem, aproveita o sábado, faça desse dia o melhor dia da sua vida e a cada sábado o melhor sábado que você possa ter na sua vida. É o momento de você ter contato com seu pai. É o pai que está distante, que viajou, que não sei o quê, e quando chega em casa quer ter contato com seus filhos. Não é assim exatamente, porque o Deus está conosco o tempo todo. Mas o sábado é o dia da gente passar o máximo de tempo possível na presença dele, com ele, junto com ele, por um único princípio que o Dak já falou aqui, por amor. E aí, aproveitando, lembrando aqui, hoje tem Missão Caleb, o início da Missão Caleb hoje. Dia 2 de Exatamente, então às 18 horas nos encontramos lá na igreja do NASP. Reúna os seus jovens e vamos celebrar o sábado que a gente teve. Não é? Aqui estudamos a lição e à noite ali estaremos juntos para celebrar o início de jovens que têm Deus no coração. Amém. E um princípio de pregar essa mensagem de que Jesus está pertinho de voltar ali anunciando as 3 mensagens angélicas. Deus abençoe você. Apresentar o sábado para todo mundo. Exatamente. Tá guardando sábado? 1.800 jovens. Olha. Mais de 1.800 jovens. Uma bênção. Amém. Vai ser da hora. Aí sim. Se você é Caleb, escreve aqui embaixo que você é Caleb. Comenta Vamos aí. pra cima. Aí, Pra cima, né, Zé? Vamos pra cima, vamos pra rua. E pra encerrar, da mesma forma como a gente começou, vou dar que você olha pra gente. Claro que sim. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela oportunidade, Pai. Pai, que essa mensagem, esse estudo alcance muitos corações que ainda têm dúvida com relação à guarda do sábado. Por favor, Pai, implante a Tua lei nos nossos corações. Para que a nossa adoração seja verdadeira, seja real, Pai. Nos abençoe. Continue abençoando todos os estudos com relação a esse tema. A cada um que vai participar aqui. São bem te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Amém.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor. Até a semana Muito que obrigada, vem. Odade. Eu que agradeço. Obrigada, Léo. E é isso aí. Obrigado, Lili. Muito Tamo obrigada junto. a você também que esteve até aqui assistindo esse vídeo. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Fica ligadinho aí. E é isso. É isso Esperamos aí. por vocês. Valeu! Valeu. Até Tchau, mais. tchau.